permissão para gravar, tá? Então, nós começamos a gravar. Estamos começando com a nossa imersão de atualização da 5ª edição do livro de danças tradicionais gaúchos do MTG. Os professores estão aqui na sala para a gente trocar informação e conversar. Já pedi para vocês para terem algo onde anotar, pode ser no celular, pode ser como vocês quiserem, mas o celular geralmente tira a nossa atenção. E também pedir para vocês deixarem disponível o livro de danças gaúchas do MTG. Eu vou compartilhar durante a nossa reunião online aqui, na nossa imersão, um slide, esse material. Depois a gente conversa como é que ele chega até vocês, tá? E aí, a partir desse material, mas assim, nem tudo que eu vou falar está no material. Algumas coisas eu vou buscar no livro, outras coisas eu vou buscar nas minhas anotações, e aí eu vou tentando esmiuçar o máximo possível as atualizações do livro, tá? Já que todos têm o livro, não preciso dar muitas explicações. Primeiro, saiu agora há pouco, e eu já vou começar falando sobre isso, um adendo, que foi chamado de errata, mas, na verdade, ele é um adendo, tá? Por que ele não é uma errata? Porque ele não conserta o livro. Ele só faz um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, em relação a algumas danças que ficou melhor para dançar, para executar. Não é que esteja incorreto no livro a descrição. É que lá no painel, algumas pessoas pediram para que os professores, né, entraram em comum acordo com os autores. Estavam lá eu, o Hélio, o professor Marco Ávila e o professor Alexandre Euric, tá? Dando o painel, ministrando o painel. E durante esse painel, as pessoas pediram para que algumas coisas fossem, digamos que para a competição, melhoradas, não é melhoradas, mais facilitadas. Então, essas aqui são as atualizações que tem no adendo para a competição, tá? E aí são os autores que fizeram, foi discutido pelos autores e foi descritas. Eu posso depois enviar lá no grupo, mas assim, eu não vou antecipar o que está nesse adendo. Por quê? Porque quando chegar na dança em específico, a gente vai ali, observa e acaba percebendo qual é a alteração ou melhora que foi feita. Pergunto a vocês se pode ser assim, né? Deixamos no caso, o adendo para o final, tá? Coloquem aí um positivozinho assim, e aí a gente deixa para o final. Boa noite, Carlos. O Carlos chegou aí, tá? Deve estar trabalhando, chegou correndo aí, tá? Mas já sabe como é que funciona. Eu acho que o Luiz Carlos já sabe tudo, como é que é as palavras-chave e tudo mais, então não preciso me preocupar. Vou compartilhar com vocês, vou pedir para que vocês abram o livro agora, na página 31, tá? Página 31 do livro. O que está escrito na página 31? Na página 31 do livro, nós temos uma melhor explicação das características. O que isso quer dizer, essa melhora na página 31? Ela quer dizer, tá? Exatamente como está escrito aí, ó. A descrição dos ciclos coreográficos tem por finalidade contribuir com algumas de suas características inseridas nas danças aqui apresentadas. Assim sendo, não determinam que as mesmas tenham iguais formas que tinham nos polos de irradiação. Então, antes de eu continuar, algumas pessoas acreditam que isso aí não muda muito, mas, na verdade, muda bastante. E o que isso muda? O que isso nos traz de informação? Algumas pessoas, ou até alguns avaliadores, em determinado momento, não falando mal da equipe X ou Y, não é isso. É porque o livro levava a uma interpretação de que a dança era daquela geração. E, na verdade, a dança não é daquela geração. A dança tem características daquela geração. Quem já fez o workshop Sentir para Transmitir, da interpretação, já sabe isso aí de cor, já conversou sobre isso, a gente conversou sobre essa parte da interpretação. Mas, por exemplo, as pessoas entendiam que a quera humana era uma dança do minueto. Ela é lá do minueto, da geração, ela é um minueto. E ela não é um minueto, tá?
ela é uma dança gaúcha com características semelhantes ao minueto, que influenciaram ela, tá? Mas ela é uma dança gaúcha e não precisava todas aquelas cobranças de gestos parecidos com os minuetos palacianos, reverências. A formação do par guia, ela não é que ela não seja obrigatória por isso, ela é porque é uma coisa natural de formar do primeiro para o último, tá? Mas não que tinha que ter aquela sequência, sabe? Que as pessoas faziam e todas aquelas mesuras. As pessoas entendiam que ela era, a que era humana em específico, que ela era do ciclo do minueto. E, na verdade, não é isso que o livro está dizendo. Ele está dizendo que algumas danças possuem características do ciclo do minueto, tá? Para quem já assistiu e já fez a imersão de interpretação, workshop Sentir para Transmitir, sabe que a avaliação começa pela característica da dança, tá? Depois as características que traz no ciclo. Então, por exemplo, o que dá nome ao shot carreirinha? As carreirinhas. Então, a gente tem que entender que o momento das carreirinhas é bastante expressivo e significativo, tanto que dá um nome para aquela dança, mas não quer dizer em específico que a dança seja daquela geração, mas que ela tem características daquela geração ou daquele ciclo. Tá, como eu falei duas palavras específicas assim, geração e ciclo, tá? Quer dizer a mesma coisa, só que o Paixão e o Lessa, eles sempre escreviam gerações coreográficas, tá? No livro de danças tradicionais do MTG, nós usamos a nomenclatura de ciclo coreográfico, tá? Mas as duas coisas querem dizer a mesma coisa. Ficou dúvida dessa parte? Vou abrir a câmera aqui para ver todos os professores que estão na sala. Se essa parte da página 31 ficou legal, vocês podem perceber que o Matheus cortou o cabelo. Além de cortar o cabelo, ele veio bem penteado, ó, e ainda trouxe um lencinho ali, pessoal. Quem não conhece o Matheus está em todas as mentorias aí, né? E todas as imersões. Então, galera, dúvida aí? Alguma dúvida? Se ficou ok, bota o okzinho na tela aí para a gente perceber que está ok. Entendemos? Bota um okzinho aí, tá? Isso aí, dá o like aí. Olha só, já que a gente entendeu a página 31, a primeira palavra-chave, vocês já podem escrever, é para a gente saber que são a palavra-chave para o certificado, é ciclos. Ciclos no plural. Ciclos. Tá? Só ciclos, não precisa botar ciclos coreográficos. Aí é a primeira palavra-chave. Depois a gente vai vendo as outras. Se não há dúvidas, tá? Podemos abrir o livro na página 35. Assim, desse formato que eu estou fazendo, tá ok? Vocês estão indo com o livro, estão tranquilos, estão entendendo? Porque quando a gente está online, fica um pouquinho mais difícil da gente falar, mas se tiver problemas, vocês avisam, tá? Vai ser página 35. Eu acho que os meus slides, ó, pulam para a página 48, então eles não vão nos ajudar agora. Agora a gente vai conversar sobre a 35. O que tem a 35? A 35 tem a origem da dança, tá? A origem das danças. E aí está escrito assim, ó, estas danças possuíam algumas características dos ciclos coreográficos que aqui se agaucharam. Ou seja, aqui já está justificando o que eu falei anteriormente, ali na 31, tá? Que essas danças possuem algumas características dos ciclos coreográficos e aqui se agaucharam. Adquirindo cor local, este processo se desenvolveu nos grandes e pequenos centros urbanos do Rio Grande do Sul, numa sociedade tipicamente pastoril e embasada na família cristã, com seus preceitos sociais de convívio e respeito. Nesse aspecto, não é repetitivo salientar que as duas principais características da alma do gaúcho são a teatralidade e o respeito à mulher, chamada carinhosamente de prenda. Então, observem que aqui, né, nesse caso, ele comprova o que a gente falou na 31, o livro, traz um endosso maior e faz com que a gente perceba que aqui ele diz assim, ó, possui algumas características, tá? E aqui ela se agaucharam. E também traz as duas principais características do gaúcho, né? Que é a teatralidade e o respeito à mulher. O gaúcho sempre foi teatral, mas esse teatral dele nunca infringiu o clima familiar, tá?
E o que que acontece? Ah, o gaúcho é gritão? Sim, com a vaca, com as vacas, com o gado no campo, não com a mulher, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não acabe trazendo coisas que não são relativas ao momento da dança e ao momento do baile. Também, volto a dizer, quem já fez o workshop já discutiu isso aqui bastante, porque aí é uma característica de interpretação. Dúvidas aqui? Tranquilo? Posso tocar? Se vocês estiverem com dúvida, vão, ó, de início é um pouco chato, depois vai piorando, 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 tá? Vai ficando mais chato ainda. Então, se liguem, se vocês tiverem dúvidas, ó, vão puxando para que a gente fale com tranquilidade. 39 a página, abram a 39 aí, 37, 38, 39. Tem o link do YouTube, professor. Matheus, não há YouTube hoje, tá? É fechadinha a aula, é só para quem quer fazer a atualização mesmo. Não estou disponibilizando lá porque aqui está só quem está 110% interessado, né? Então, depois eu vou fazer as gravações e aí eu vou subir no YouTube e vou deixar disponível para vocês que estão aqui só lá no grupo. Só que está lá no grupo, tá? Aí na 39, diz assim, ó, no segundo parágrafo, esperamos que finalmente todos tenham compreendido que as danças tradicionais gaúchas trazem na pureza e na simplicidade de suas mais importantes características. Então, olha só, as nossas danças são simples e singelas. É isso que o livro traz. Isso é uma mudança, vamos dizer assim, acrescentou-se a descrição para dizer que o simples e singelo é o nosso belo, tá? E ficou legal, rimou. O simples e o singelo é o nosso belo. Já vai marcando, escreve aí nas anotações de vocês, tá? Não havendo, portanto, sentido em procurar lacunas para acrescentar as mesmas movimentos que não estejam contidos em suas descrições. Portanto, para efeito de avaliação em concursos, para efeito de avaliação em concursos, quando forem executados ou acrescidos passos e ou marcações que descaracterizem a descrição dessa obra e a tradicionalidade das nossas danças devem ser compreendidos como incorretos. Ou seja, se a gente acrescentar algo que não está descrito, de passos ou movimentos, a gente vai ter um erro de correção, tá? Assim sendo, esperamos que a partir dessa edição possamos falar uma linguagem comum a todos, como foi desde o início a vontade do movimento tradicionalista gaúcho. Então, aqui é mais um esclarecimento e um melhor detalhamento, né? Falando sobre essa possibilidade aí das pessoas fazerem movimentos. Então, quando fizer um movimento que não está descrito, você vai ter descontos, tá? Dúvida aí? O Matheus ergueu a mão. Vamos para a dúvida, Matheus. Não, mais uma dúvida, acho que é só um exemplo também. Isso vale para o Castanholas de um certo grupo do litoral, professor? Se ele faz movimentos não descritos, serve. Aí eu não sei dizer qual é o grupo e nem me arrisco a dizer para nós não botar Não, a ideia, mas o que o senhor acho que o senhor sabe qual é que no Castanhola fazia um passo cruzado. Não, ó, tem que ter um cuidado. Boa pergunta do Matheus. Isso é sempre bom a gente trocar informação, porque em algum momento eu vou colocar todos na tela aqui, tá? Vocês hoje podem estar na função de instrutores, mas em algum momento vocês podem estar na função de avaliadores. O fato de cruzar ou não cruzar o movimento, aí depende da descrição. Aí nesse caso do Castanholas, tá? Às vezes o cara faz o movimento descrito e nas três marcação cruz ou alguma coisa assim. Isso é mais característica de interpretação. Se ele não colocar um movimento a mais não descrito ou uma movimentação não descrita, ele não tem desconto de correção, tá? Ele pode, olha, veja bem, não estou dizendo que é um desconto, ele pode ter um desconto de interpretação. Depende se ele vai cair na mão do Flávio, da Helena avaliando, de repente ele tem desconto de interpretação, tá? Se ele vai cair na mão do Lucas, do Luiz Carlos, isso aí são mais tranquilos, isso aí talvez não dê o desconto. Veja bem, estou dizendo talvez. Eu não me arriscaria, tá? Então, só para entender o que o Matheus falou, fazendo movimentos não descritos, tá?
acrescentando movimentos não descritos, automaticamente tu está tendo a possibilidade, né? Tu vai ter correção. Não pode se acrescentar movimentos não descritos. Agora, tu florear algum movimento vai depender do que tu fez, aí vai para a interpretação. Ficou claro para nós? Eu acho que a pergunta do Luiz Carlos é bem, desculpa, não é Luiz Carlos, do Matheus é bem boa, tá? Traz essa reflexão. Robson Lorde com a mão erguida. Vamos lá, Robson. Boa noite, Tony. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha dúvida com relação ao movimento não descrito, não sei se o senhor vai lembrar um exemplo, né? Porque na roseira do Vaquianos, no último passeio, as prendas entram em roda, postam-se de frente com o peão, com um contra-giro, não sei se o senhor lembra. Isso Sim. é um movimento que não está descrito, a forma com que a prenda entra em roda. Mas nesse caso, assim, Robson, até a criatividade é tua, né? Vamos dar um mérito a quem criou. Ele, ao invés dele se posicionar só vindo, assim, ele entra por baixo do braço, assim, tá? Mas ela continua fazendo a descrição, que é vir se posicionar à frente dele para a realização do giro. Não importa se ela entrou girando, executando um giro. O que ele precisa é não realizar passos não descritos, é isso que está escrito. Entendi. E aí, ela entra em passos conforme a descrição. Exato, tá? Ele parece que fez um giro, mas na verdade ele não fez, ele entrou por baixo do braço, tá? Ok. Posicionar. O que eu cuido, né, e te aviso, né, Robson, cuida da interpretação disso, né? Cuida como vão executar. Quando a gente tem um time parelho, ele entra tranquilo ali, sem se preocupar, faz aquilo ali, fica bonito, fica gracioso, mas às vezes quando tu não tem o tempo de trabalhar, né, a gente aposta, tem que apostar no mais simples para não... Sim. Até porque senão vai contra alguma tradicionalidade que podem estar cobrando, não sei. Eu não te garanto essa parte aí, né? Mas, por exemplo, o passeio da roseira é livre, né, execução coreográfica, ou ele não tem cobranças coreográficas, né? Sim. Só lendo ali, tu já vai ver que no passeio diz que ele não tem uma descrição específica, né? Tá? Não sei se eu te isso. Sim, não. E os outros também. Beleza. Obrigado. Tá. Estamos na 39, é isso? Confere comigo aí, 39 na sala. Tá. Se a gente está na 39 e sobrevivemos, então nós vamos indo bem. Vamos para 48. Para que a gente vai ver a 48? Para a gente observar que nesse livro nós temos uma melhor organização. Antes, ele estava por ordem alfabética. Agora, ele está por ordem de dança, tá? Par solto, pares independentes, pares em conjunto, pares independentes. Ele ficou melhor organizado. Se notarem nas edições anteriores, teve uma hora que se colocou por ordem alfabética, o que não ajudou, só atrapalhou, porque daí as coisas não vinham em uma sequência. Então, desta forma, ele veio melhor descrito nessa sequência aí. Tá? A terminologia passou a ter uma boa descrição. Tá? Vou ler, para a gente até dar uma discutidinha, né? Pares independentes é quando os pares têm liberdade de ação e de posicionamento em relação aos demais. Não deve ser considerado como descaracterização da independência o simples fato de executarem os mesmos movimentos ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aqui, quando vocês forem avaliadores, cuidem que ele descreve que o fato de tu fazer marca, gira, é isso que está escrito ali, ele não quer dizer que tu está causando uma dependência. Tá? O que vai causar dependência é a junção. Quando tu junta esse movimento, mais o deslocamento, mais o sentido, aí tu pode ir mais uma figura geométrica, aí tu pode estar causando uma dependência. Mas é bom a gente refletir quanto a isso, porque a gente, que nem eu disse, ora somos professores apenas, ora somos dançarinos e em algum momento podemos estar avaliadores. Página 50, tá? A página 50 é importante. O que aconteceu com a página 50? Na página 50,
há uma melhor descrição, tá? Descrição. Uma melhor descrição sobre como o gaúcho convida o seu par para dançar. O que era a confusão? Deixa eu enxergar vocês aqui. No livro anterior, na edição anterior, ele falava assim: existe uma maneira tradicional de como o gaúcho convida a sua prenda para dançar. E aí fazia a mesma descrição. Só que como ele dizia que existia uma maneira tradicional, ele acabava dizendo no livro que as outras não eram tradicionais. Então, a avaliação começou a cobrar assim: alcança a mão, chega à frente do teu par, alcança a mão, ela dá a mão dela, tu conduz até um lugar, faz o giro saudação, cumprimenta e aí começa a dança. Tinha que estar fazendo isso aí em todas. Mesmo que eu tivesse dançado com a Isabela várias vezes, o que acontecia? Toda vez que eu fosse dançar a segunda dança, eu tinha que repetir isso tudo. E aí o que acontece? Não é o que a gente faz. Mas se tu não fizesse isso aí, ele teria uma possibilidade de desconto de interpretação, porque falava uma maneira tradicional. E agora, a melhor descrição é assim: como o gaúcho convida seu par para dançar? Existem algumas maneiras tradicionais que o gaúcho utiliza para convidar uma prenda para dançar. Em todas elas, sempre primando pelo respeito e consideração. Aí ele abre assim, ó, exemplo. Aí então o que ele passa a ser descrito aqui, ó, passa a ser, um exemplo. Se é um exemplo, quer dizer que as outras maneiras não deixam de ser corretas. Nós temos agora um exemplo e as outras também serão maneiras corretas. Então isso aqui melhorou bastante para quem dança, né? E aí eu pergunto para vocês assim: há alguma dúvida dessa melhora? Vocês entenderam por que ela foi necessária? Sim ou não? Ok? Se ficou claro para todo mundo, faz um likezinho aí, tá? Que aí a gente continua para frente e não posso deixar ninguém para trás, senão depois a gente não consegue recuperar. Então, se todos entenderam, a gente fica bem mais tranquilo. Falamos sobre a organização, na página 48, e agora falamos sobre como o gaúcho convida o seu par para dançar. Tem um monte de gente jantando aí, né? Comendo alguma coisa, tá me dando fome aqui. Não, tô brincando, fiquem à vontade aí, tá? Dúvida nenhuma? Página 60. Pulem lá para 60, página 60. Na página 60 do livro, vocês vão ver que foi incluído textos, tá? Da quarta para a quinta edição, e na página 60 nós temos a conclusão do sapateio. E aí na conclusão do sapateio ele ficou melhor descrito. O sapateio é um elemento coreográfico que tem por finalidade a demonstração de habilidade e exibicionismo do peão, desenvolvendo-se individualmente e indo além do simples desejo de conquistar uma prenda, pois se estiver dançando com um membro da sua própria família, claramente fará isso por diversão, ou por divertimento e satisfação. Desta maneira, como afirma Cortes e Lessa, e aí vai ter do Cortes e do Lessa aqui, ó, muitas descrições sobre sapateio e como ele se executava. Então, isso aí veio para quê? Para melhorar a parte interpretativa, para evitar algumas coisas que estavam acontecendo com relação a sapateios, para definir um pouco melhor os sapateios, para deixar mais claro para as pessoas. Pergunto, vocês entenderam, marcaram, assinalaram aí nos seus livros essa parte aí dos sapateios, da página 60. O Roger chegou esculhambando tudo, chegou a 1000 pelo Brasil, Roger. Desculpa. Pessoal, sapateios, ok, entendemos que tem mudanças ali. Faz o positivinho aí, o like para nós não dar um pulo à frente sem deixar ninguém para trás. A uns eu já enxerguei no vídeo ali.
Tony, Sim. você lembra se essa edição 67 é o vermelho? Qual edição 67? Do texto descrito. É do manual. Diz que é do manual. Não, ele já está em quase todas as edições ali, tá? Se eu não me engano. Dá uma olhadinha para te ver. Eu não estou com o manual em si aqui, mas é dos textos do Paixão e do Lessa, possivelmente do... Não, quanto a isso, sim, é só porque o manual são 3 edições e as 3 são diferentes, né? O livro mais antigo, aquele que nós discutimos já, o livro de capa vermelha, que é a segunda edição, e a terceira para frente, que daí é azul. Tá? Eu vou só fechar minha câmera aqui um rapidinho, que eu vou procurar. Vou pegar o manual aqui, eu tenho o primeiro, e eu acho que são mais edições, tá, meu querido? Não são só 3. Não, são mais edições, mas eu digo são a primeira é diferente da segunda, que é diferente da terceira. Da terceira em diante, eu acho que o meu, se não me engano, o meu é a quarta ou quinta. A da terceira em diante, a minha terceira edição é de 68. A minha é a terceira. A terceira edição em diante do Manual Azul são só reimpressões, sem adição de texto. No caso, eu estou com a minha edição aqui, é a 6ª edição, e eu acho que tem esse texto aí, tá? Mas eu só estou querendo ter certeza de que se esse texto aí ele é do manual ou se é do Danças e Andanças, né? Aí fala... Não, é do manual. Danças e Andanças é outra época. Danças e Andanças é 83, se não me engano, 85. Da década de 80 já. Esse aí fala da página 39. 39, né? Aqui é na página 39, então, da 6ª edição, tem a conclusão do sapateio. Começa na 39 e vai na 40. Então, é dali que vem, ó. Deixa eu só conferir se é o mesmo texto. Não, foi o que eu fiz, mano. Eu fui lá na bibliografia. Sim. Para saber qual era o livro do Paixão de 67 e é o manual. Por isso que eu fui incisivo na questão do manual. E por isso que tu tá aí para nos ajudar, né, cara? Para nos trazer essas dúvidas e fazer a gente procurar aqui, né? Mas é parte do problema. Mas é só para ter certeza, porque está todo mundo na sala, alguns devem não estarem com o mesmo livro, né? Esse manual, digo, tá, pessoal? E é do manual azul mesmo. Sapateio, roseteando as esporas, ajoelhando-se, realizando rápidos giros, minhas voltas. Aqui, na finaleira ali. É a conclusão desse livro. É a conclusão do livro azul. É do livro azul. Tem na 6ª edição exatamente como está escrito aí também. Tá? Fiquem tranquilos. É dali que saiu. O Júnior fez um positivo. Por que será que o Júnior fez um positivo aí? Fala, Júnior. É dúvida? Opa. Não. É só para eu estava concordando ali com o que estava escrito ali, que eu estava olhando aqui também. Tá, beleza. O Júnior é de São Paulo, Júnior? Correto, Tony. Aqui de São Paulo. Como tá fechadinha a câmera aí, né? É que eu liguei ela quando eu estava dirigindo ainda, chegando em casa, então deixei a câmera fechada. Daqui a pouco eu vou abrir ela. Tá. Pessoal, dessa parte das terminologias, dos conceitos básicos, ele foi melhor descrito, teve umas descrições melhores, mas mudanças significativas nós já olhamos basicamente todas, tá? E estou olhando aqui só para ter certeza, depois, então, a partir daí, eu estou dando uma revisada nos meus próprios slides, vou botar aqui de volta. Josi, você está bem? Josi, você está nos ouvindo? Ó, tá nos meus slides aqui a página 60, 50, 60, tá? E aí só vem trazendo os textos que melhoraram nos sapateiros. Então, é só uma leitura. E aí, galera, o chá da amiga, ele chega ao final das terminologias. Mas antes da gente seguir à frente, como eu disse lá no início, não é nado, é mergulho. Tá? Então, nós estamos mergulhando aqui
e por isso é um grupo fechado e não está no YouTube. Até aqui onde nós chegamos, antes de chegar ao ANU, eu passei para vocês as melhoras do livro, mas eu pergunto, tem alguma dúvida do que foi descrito até ali no livro? Alguma coisa que vocês leram, que vocês encontraram? Ficou dúvida sobre... O que tem, Tony, para nós entender, para não ficar perdido, o que tu está querendo dizer? Que nós olhamos agora, ó, nós passamos por cima que não havia mudança, ciclo do minueto, ciclo do fandango, ciclo da contradança, ciclo dos pares enlaçados. Aí as características tinham mudança. Nós paramos para ler. Aí nós temos as danças gaúchas, a origem. Não tinha mudanças, mas ali na 35 tinha algumas observações. Início do estudo, primeiro manual, primeira apresentação, os períodos não tinham mudanças. Aí começou os manuais, tinham algumas descrições, na página 38 e 39. Aí conceitos básicos. Levante, a gente não falou nada. Terminologia na 48, eu expliquei, 48 e 50, eu expliquei as melhoras que tinham e o porquê que eram, porquê que eu salientei, tá? Vou dar 48 a 50. E aí falei sobre como o gaúcho convida a sua prenda para dançar, falei os convites, expliquei por quê. Aí sarandeios, nós não falamos nada, porque não há nenhuma alteração na descrição de sarandeios, tá? E aí começa na 65, danças tradicionais gaúchas, descrições e comentários. Então, antes da gente entrar nas danças gaúchas, descrições e comentários, eu vou pedir para vocês tirarem suas dúvidas se ficou alguma coisa para trás, mesmo que não tenha mudado. Se vocês têm alguma dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas agora. A gauchada que já participou do curso de imersão, curso, workshop de Sentir para Transmitir, já sabe essas partes dos ciclos, então não estão ligados. Quem participou lá da imersão de avaliação já sabe bastante coisa sobre o que tem antes, né, e sabe os segredos da terminologia, aqui os códigos escondidos dentro da terminologia. Então esses aí já estão por dentro, mas se alguém aqui é novo, a Isabela é nova, a Camila é nova, eu acho que o Ivan é novo, o Matheus chega a ser dobrado, é velho, né? Então não conta, o Flávio já é velho, a Fernanda eu acho que é nova, a Fernanda, não tenho certeza se a Fernanda é nova nas imersões aqui, então se vocês tiverem dúvidas, a Josi não é nova, mas nas imersões ela tem de vez em quando, né? Ela já até vem da avaliação. Então, galera, deixo à vontade. Alguma pergunta? Se não tiver perguntas, eu vou parar esse bloco aqui, tá? Parar essa gravação e depois eu continuo.